Bom dia, meus amigos, meus amados, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estar com vocês aqui. Hoje, segunda-feira, dia 17, eu peço a Deus que nos dê um dia, uma semana de muitas bênçãos, muitas alegrias e muita esperança, em nome de Jesus. E eu estou muito feliz, meus queridos, por mais uma semana estar começando e eu estar aqui com vocês, divulgando, aprendendo. Isso é muito bom, muito gratificante. E eu agradeço muito a vocês, muito obrigado. Agradeço a Deus e que toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, nosso Pai, nosso Eterno, sempre. Que nunca a gente passe por cima da glória de Deus, em nome de Jesus. E hoje, queridos, dando continuidade, o que a gente começou a ler ontem, eu lerei o livro de Romanos, capítulo 4, versículo de 17 a 25. Ele diz o seguinte: chamamos Abraão de pai não porque Deus lhe tenha dado atenção por ter vivido como santo, mas porque Deus agiu em Abraão quando ele não era ninguém. Não é o que lemos nas Escrituras? Que Deus diz a Abraão: farei de você pai de muitos povos. Abraão foi primeiro chamado de pai e depois se tornou pai, porque ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer: levantar os mortos para a vida e com uma palavra trazer algo à existência a partir do nada. Não havia esperança, mas Abraão creu, decidido a viver não com base no que sabia que era incapaz de fazer, mas no que Deus disse que ele faria. Assim foi feito pai de uma multidão de povos. O próprio Deus declarou: você terá uma grande família, Abraão. Abraão não ficou pensando em sua incapacidade, dizendo: sem chance, esse corpo de 100 anos nunca vai gerar um filho. Ignorou décadas de infertilidade de Sara e foi persistente. Não foi reticente sobre a promessa de Deus, com questionamentos. Ao invés disso, mergulhou na promessa e se fortaleceu, ficou à disposição de Deus, certo de que ele cumpriria o que tinha dito. É por isso que se diz: Abraão foi declarado justo diante de Deus ao confiar que Deus o justificaria. Mas não é só Abraão, o mesmo acontece conosco. O mesmo é dito a respeito de nós que aceitemos e cremos naquele que trouxe Jesus à vida quando, de igual modo, não havia mais esperança. O Jesus que foi crucificado fez-nos aceitáveis diante de Deus, tornou-nos justos perante Deus. Amém. Bom, meus queridos, meus amados, aqui continuando, onde a gente parou ontem, aqui Paulo continua falando, sobre a fé de Abraão, sobre a mudança de vida, que Deus operou na vida de Abraão, apenas porque ele creu, Então é muito bacana porque, ele diz aqui, que Abraão não era ninguém, e Jesus e Deus, escolheu Abraão, capacitou Abraão, Então isso demonstra que Deus, aquela frase que a gente diz, que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, Isso é muito bacana, isso está comprovado aqui nessa leitura, do livro de Romanos, nesse trecho aqui. Então eu anotei algumas coisas para a gente conversar. Então a primeira coisa que eu anotei foi aquilo também logo no começo, quando ele diz aqui: mas porque Deus agiu em Abraão quando ele não era ninguém, Ou seja, Deus, apenas por Abraão crer, e já, Deus viu que ali havia uma semente, que aquela semente iria germinar, Então Deus trabalhou, como a gente disse, ele capacitou Abraão, Abraão não tinha nada a oferecer, mas tinha fé, que é tudo, Não tinha nada ao mesmo tempo, a fé é tudo, Tanto que a fé de Abraão que o levou, a cumprir, aceitar, a cumprir e ser hoje reconhecido, como nosso pai na fé. Então, o exemplo de fé de Abraão fez com que as coisas mudassem na vida dele, E isso é muito bacana, a gente trazendo para a gente hoje, Então a gente vê o poder
que tenha a nossa fé, né? Que a gente aumente no poder, a força da nossa fé, como a gente sempre diz, a cada dia, né? Aconteça o que acontecer, nossa fé seja sempre posta em primeiro lugar, né? Sempre. Depois ele diz aqui, que eu acho muito bacana também: farei de você pai de muitos povos. Abraão foi primeiro chamado de pai e depois se tornou pai, porque ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer, né? Ou seja, né, como a gente disse, né, ele primeiro ele se tornou pai para depois ser chamado de pai, né? Então ele se preparou, ele se capacitou, ele acreditou, né? Ele creu, e daí Deus foi trabalhando, Deus fez, né, cumpriu a promessa que tinha feito a Abraão, que ele seria pai, né, com 100 anos de idade, e Abraão, né, não questionou, né, não ficou questionando: eu sou velho, isso não vai dar certo. Não, pelo contrário, ele aceitou, creu, né, e pôs na cabeça: se Deus falou é porque vai acontecer, né? Eu acredito nisso, eu confio nisso. E ele então se preparou para isso, né? Deus o preparou e ele aceitou essa preparação, né? Então ele ficou ali à disposição de Deus. Então isso é muito importante, né? Isso muda a nossa vida, quando a gente fica à disposição de Deus, quando a gente fica apto às mudanças que Deus quer fazer em nossa vida, né? Que a gente aceite essas mudanças, que a gente confie que essas mudanças serão para melhorar nossa vida, nossa família, nossa conduta, né? Nosso relacionamento com as pessoas que nos rodeiam, tudo irá melhorar, né? Então que a gente aceite essas mudanças. Depois, né, ele diz aqui, né, porque ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer, né? Aquela coisa que a gente diz, né, que a gente deixar as coisas para Deus resolver lá em cima, né? Para a gente não dá para resolver, como no caso aqui de Abraão. Como que ele ia resolver, né, ter filho com 100 anos sozinho, sem a ajuda de Deus? Jamais, né? Então ele acreditou. Daí, levantar, e dar o exemplo aqui: levantar os mortos para a vida e com uma palavra trazer algo à existência a partir do nada. Né? Isso é muito forte, muito bacana, né? Ele sabia do poder do Deus, né? Levantar os mortos para a vida, né? E com uma palavra trazer algo à existência a partir do nada. Ou seja, né, do nada Deus faz tudo, né? Então ele lança ali a esperança, né? Daí Abraão se agarrou nessa promessa, e teve esperança, né? Quando ele creu, a esperança dele cresceu e ele foi realmente, né, agraciado com essa promessa de Deus, e a sua esposa Sara engravidou, né? Então ele teve o herdeiro que ele tanto queria. Então isso é muito bacana, isso é muito forte, né? A gente acreditar que Deus pode tudo realmente, né? Por mais que pareça para nós impossível, para Deus não é impossível, nada é impossível para Deus, né? Deus pode tudo, tudo. Depois aqui, né? Não havia esperança, mas Abraão creu, decidido a viver não com base no que sabia que era incapaz de fazer, mas no que Deus disse que ele faria, né? Ou seja, ele não ficou pensando, né, que ele não, como nós dissemos, né, que ele não poderia, que ele era velho. Não. Ao invés disso, ele pensou, acreditou que Deus pode fazer, que Deus poderia fazer tudo. Então, se Deus disse, está feito, né? Então, ali ele parou de querer, né? Nem tentou, né? Nem insistiu em querer resolver sozinho. Não, Deus falou, então está falado, né? É a confiança, né? Depois, quando ele diz aqui que o próprio Deus aí declarou: você terá uma grande família, Abraão, né? E Abraão ouviu essas palavras e ficou na esperança, na certeza. Ali daí já a esperança já passou a ser uma certeza, né? De que realmente, né, ele seria realmente o pai de uma grande família, de uma grande nação. Depois ele reforça aqui, né, Abraão não ficou pensando em sua incapacidade, né, mas não, ele foi persistente. Então é uma coisa que o pastor Natalino, né, da igreja Cristo Resposta, sempre diz isso também,
que a gente tem que ser persistente na nossa fé, né? A gente tem que acreditar e ser persistente, persistir, né, nessa fé. Essa é uma maneira de aumentar a nossa fé também e de agradar a Deus, né? A gente ser persistente na fé, não desistir, né, no primeiro obstáculo e já achar que as coisas não darão certo, que não é bem assim, não, pelo contrário. Quando as coisas apertarem, daí sim que a nossa fé tem que ser maior ainda, né? Ter fé quando as coisas estão bem, quando está tudo numa boa, é mais fácil, né? Agora, ter fé quando as coisas se complicam, daí sim que temos que mostrar a nossa fé verdadeira, o poder da nossa fé realmente. Depois disso, né, ele foi persistente, mergulhou na promessa e se fortaleceu. Ficou à disposição de Deus. Isso eu acho fundamental, né? Ele ficou à disposição de Deus. Ele acreditou e disse: Deus, eu estou aqui então, né? Faça o que tiver que ser feito, né? Me use como você quiser usar, né? E que a sua palavra seja cumprida então em mim, né? Então isso é muito importante, muito bacana, muito legal, né? A gente ficar à disposição de Deus, né? E Deus aí, a gente se prepara, é claro, a gente faz a nossa parte e Deus aí trabalha para nos fortificar cada vez mais, para nos capacitar a sermos o instrumento dele, né? A nossa disposição começa isso, permite que Deus trabalhe em nós. Depois, né, ele diz que Abraão foi declarado justo diante de Deus ao confiar que Deus o justificaria, né? Ou seja, né, para a gente ser alguma coisa, a gente tem que acreditar que seremos aquilo, né? Então, se Deus disse, né, que ele seria, ele acreditou e ele foi, né? Então, isso com a gente é a mesma coisa, né? A gente tem que primeiro acreditar, né, que Deus fará realmente maravilhas em nossa vida. Daí as maravilhas virão, né? Porque nós estamos à disposição e acreditando e trabalhando para isso, né? E persistindo nisso, né? Estamos aí trabalhando juntos, né? Lado a lado com Deus, né? E não acreditando ou cruzando os braços, não, nós temos que trabalhar juntos com Deus, né? E isso que Abraão fez, e isso que é o exemplo maior, né? Eu acho. Para mim, né? Eu tenho certeza que para mim né? É a gente ficar à disposição, a gente trabalhar, fazermos a nossa parte, né? E juntos com Deus, né? Juntos com essa preparação que Deus nos faz, a gente também se entregar de corpo e alma para isso. Depois ele diz, né? O mesmo acontece conosco, o mesmo é dito a respeito de nós, que aceitamos e cremos naquele que trouxe Jesus à vida quando de igual modo não havia mais esperança, né? Então, ou seja, né, ele vem frutificar o que a gente está falando, né? Que a gente também, né, acredite, que a gente creia, né, que a gente fortaleça essa nossa fé, essa nossa crença, né, em Jesus, em Deus, nos estatutos, nos mandamentos, na força que tem andar na retidão, na força que tem agradar a Deus, na força que tem sabermos e reconhecermos a glória de Deus, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso e confiarmos, né, piamente, de olhos fechados, que não somos nada sem Deus em nossa vida. Foi isso que Abraão fez. E até hoje, né, Abraão e será para sempre, né, o nosso pai na fé. Depois aqui, no finalzinho, ele põe, né, que Jesus, que foi sacrificado, fez-nos aceitáveis diante de Deus, tornou-nos justos perante Deus, né? Então, ali Jesus veio, nos salvou e nos deixou aceitável perante Deus. Agora nós temos que, né, trabalhar em cima do que Jesus fez, é claro, do que a porta que ele abriu, né? E mantermos essa porta sempre aberta. E como, né? Orando, glorificando a Deus, andando nos caminhos corretos, né? Cultuando a Deus, indo à igreja, fazendo tudo que nós aprendemos, que nós estamos aprendendo ainda, tudo que agrade a Deus, né? Importa agradar a Deus. Então, as formas de agradar a Deus, né? A gente já sabe,
Sabemos que a fé é a mais importante de todas, né? E daí entra, né, tudo, né, a bondade, a generosidade, o amor, o respeito, a dedicação, a persistência, né, a retidão com Deus, né? Ela vai crescendo a cada dia. E os frutos dessa retidão aparecerão, né, no momento certo, na hora certa, porque Deus trabalha dessa maneira. Deus é justo, né? Então, que a gente nunca tenha dúvida sobre isso, né? Sobre a justiça de Deus, sobre o poder de Deus, sobre essa esperança que Deus coloca em nosso coração e sobre essa preparação que Deus faz na nossa vida, né? Ele nos prepara para o melhor, Ele quer o melhor para nós, né? Que a gente aceite isso, que a gente trabalhe para que essas coisas aconteçam, que a gente facilite as coisas para que Deus trabalhe em nossa vida, né? Que a gente acredite e que é a maneira de facilitar e que a gente creia, né, cegamente e que a gente também se prepare para isso, juntos com Deus. Daí as coisas acontecerão na hora certa, no momento certo, porque Deus está trabalhando sempre a nosso favor, ao nosso crescimento, né? E daí, como Abraão, né, não seremos só nós os beneficiados, todos que nos rodeiam, né? Nossa família, nossa descendência também será abençoada, em nome de Jesus. Então é isso, queridos. Para hoje eu vou deixar essa reflexão para vocês sobre Abraão, né, sobre essa fé de Abraão, sobre essa disposição de Abraão se entregar a Deus, ficar à disposição dele. Então, eu pergunto a você, se você, como Abraão, você está à disposição de Deus? Sim? Você acha, né? Você, como Abraão, você ousa acreditar em Deus e suas promessas? Você acha que as promessas de Deus são verdadeiras, estão ao teu alcance? Você ousa acreditar nisso? Então pense nisso, tá ok, queridos? Pense nisso nessa segunda-feira. Medite bastante sobre isso, sobre esses exemplos de Abraão, sobre a vida de Abraão, sobre o que ela representa para nós hoje, sobre o que Abraão, né, representa, o que ele é para você hoje, né? Se você o considera realmente o nosso Pai na fé. Pense nisso, tá joia, queridos? Tenha uma ótima segunda-feira, que Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde, em nome de Jesus, nos dê uma ótima semana de saúde, de trabalho, de esperança, de amor e de muita fé, em nome de Jesus. E vocês já sabem, queridos, né? Fiquem à vontade quanto críticas, quanto a sugestões, perguntas, curiosidades, estarei aqui à disposição, sempre, tá ok? Em nome de Jesus. E muito obrigado mais uma vez, e amanhã, queridos, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui, tá legal? E vamos continuar com esse mesmo assunto ainda. Ok, queridos, muito obrigado, viu? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Tchau, queridos, obrigado, Deus abençoe.